Olá, muito boa tarde para você de casa. Estamos chegando, quarta-feira, meinho de semana. Dá licença para a gente ficar juntinho de você, que é nosso convidado. É tão bom, né, Pedro Mariano, quando a gente está juntinho nesse comecinho de tarde. Vale lembrar que a gente está entrando um pouquinho mais tarde por causa do horário eleitoral. Mas assim que terminar, a gente volta para o nosso horário normal, tá bom? E aqui você pode fazer tudo o que você quiser, reclamar, fazer sua pergunta, deixar sua crítica, sua sugestão pelo nosso Ligue Band 9711-1313. Você deixa a sua pergunta gravada, sua participação gravada e conversa com a gente, tá? Hoje o assunto está imperdível, mas antes a gente tem que dar um recadinho para aquela pessoa que sabe que eu estou falando com ela, que deixou uma pergunta para a gente no nosso e-mail, não fale conosco do Falando Nisso. Ela disse que ela está com muita dificuldade de terminar um relacionamento que ela já tem há muito tempo. Aí a gente fala o seguinte para você, minha linda, é muito difícil sim terminar um relacionamento, porque é difícil a gente se desapegar da ideia de que lá na frente, ou bem na frente, tem algo muito bom para acontecer. A gente não consegue ver isso. Geralmente o que a gente faz? A gente espera que uma catástrofe, alguma coisa aconteça para que se termine uma relação. Essa é uma alternativa. Mas nem sempre é justo, né? Arranjar um motivo para terminar. Eu ainda acho que uma conversa honesta é o ideal. Sabe por quê? Porque uma relação, ela não começa sozinha. E ela não deve terminar assim. Então pensa bem qual é o caminho que você quer seguir, tá bom? Bom, mas esse assunto não tem a ver com o nosso bate-papo de hoje, não. Isso foi um recadinho para você de casa. A gente vai voltar a falar hoje sobre uma coisa muito gostosa que eu estava com saudade de falar. Conta pra gente, Luquinha. Oi, Sol. E aí, pessoal? Hoje a gente vai conversar sobre gastronomia e também todas as suas oportunidades. Você gosta de cozinhar? Adoro cozinhar. Sim. De vez em quando você cozinha. A mulher entrando em casa. Qual que é a sua especialidade? O que você faz mais gostoso? Feijão, arroz, bife, essas coisas mais práticos. Eu faço um frango com abóbora. Maravilhoso. A gente faz lá um arroz de feijão, um ovinho frito. Já pensou em, de repente, ganhar a vida sendo cozinheiro? Nunca pensei. Rapaz, no momento agora, não sei, sem opção, viu? Olha, eu cozinho mais para os meus filhos, mas nunca pensei em fazer isso, não. Bora saber mais sobre isso com a Solange? É com você, Sol. Pois é, sabe o que acontece, Luquinha? Muita gente fala que a gastronomia para mim realmente é o arroz com feijão, o ovinho, né, aquele bifinho frito, só que isso vai muito mais além. A gente estava conversando com o entrevistado lá no camarim, que a gastronomia ela tem um leque tão amplo, da administração, da higienização, da preservação dos alimentos. Tem tanta coisa, eu não sei não, mas eu vou aprender junto com você, que chegou o dia de ossos do ofício. Então, você está pensando em abrir um negócio, de repente gastronômico, vou mexer com comida, Solange, porque eu cozinho bem pra caramba. Será que é só isso? Quem está aqui para explicar para a gente é o Sérgio Donizete da Silva, coordenador do curso de Tecnologia em Gastronomia do Centro Universitário Senac. Obrigada, viu, Sérgio, por estar aqui mais uma vez com a gente. E um beijão pro Marcão, corintiano, hein, Marcão? É hoje nosso time que vai sapecar um aí, domingo a gente sapeca o Palmeiras e tá tudo em casa. Bom, a gente está aqui com o Sérgio para falar justamente sobre isso, né? De repente, Sérgio, as pessoas pensam assim, eu quero abrir um negócio, quero ser meu patrão, quero ser minha patroa, e a primeira coisa que vem na cabeça é, vou mexer com comida. Só que não é assim que acontece, né? Arriscar dessa forma é muito perigoso? Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Sol. Obrigado pelo convite novamente de estarmos aqui. Muita gente pensa, né, que gastronomia é cozinhar, né? E cozinhar é um detalhe, né? Uhum. É um detalhe dentro de um sistema, né? De um fluxo de outras coisas que a gente tem que se preocupar. Com planejamento, com a responsabilidade sobre o que você vai produzir e preparar para as pessoas comerem. Quer dizer, só cozinhar bem não é aquele... Porque todo mundo fala assim, eu cozinho bem pra caramba, e eu tenho certeza que todo mundo vai adorar minha comidinha. Só cozinhar bem não basta. Não basta, não basta. Nós temos que pensar em todo o planejamento, toda a operação, todos os custos que a gente vai ter para a produção daquele alimento, né, o público para quem você vai oferecer, porque tudo que você vai desenvolver de alimentos, profissionalmente, você tem que pensar que você não vai fazer para você. Uhum. Mesmo que você goste de um determinado tipo de comida,
Você vai ter que sempre fazer pensando no outro. É o que o outro gosta. O que o outro gosta. Agora, dentro desse leque, a gente vai detalhar aqui no programa, o SENAC, no curso de gastronomia, ele ensina tudo isso, ou seja, desde a administração até a própria gastronomia em si, higienização dos alimentos, preservação desses alimentos, tudo isso? Tudo isso. Eu acho até bom diferenciar o conceito de gastronomia e culinária. Uhum. Para quem gosta de cozinhar, simplesmente cozinhar, a culinária é o conceito mais adequado. Agora, quando a gente pensa em gastronomia, o conceito de gastronomia ele é bem mais abrangente. Ele, além do cozinhar, que é um detalhe, tem toda a parte de planejamento, cuidado alimentar, higiene, na manipulação de alimentos, microbiologia de alimentos. Olha que legal. A ciência dos alimentos, você conhecer a estrutura daquele alimento que você vai processar. Senão você pode abrir um negócio e quebrar por falta de conhecimento nessa área. Exatamente. Né? A gente viu em Aparecida recentemente, antes de a gente chamar as notícias da redação, Luquinha, uma intoxicação, se eu não me engano, por maionese, né? Isso. Foi em Aparecida. Quer dizer, e a pessoa nunca tinha acontecido nada com ela sobre isso, em relação a isso. Pode ter sido um deslize aí da alimentação, como de repente poderia ter matado alguém. Então, tem uma relação que se faz com o alimento, primeiramente da origem do alimento e da conservação. Uhum. E a conservação ela tem um limite de tempo e tem ingredientes, como o caso você mencionou da maionese, um ingrediente que a gente não pode mais utilizar cru, né? O ovo cru. Não pode mais? Não podemos, ele sempre tem que passar por um processo, né? Ou então até mesmo a utilização de ovo em pó, que hoje a gente tem disponível no mercado. A galinha bota ovo em pó? Não. Não, ele é processado industrialmente. Brincadeira. Né? Bom, daqui a pouquinho a gente atende você de casa. Já o Sérgio vai continuar dando dicas aí sobre gastronomia. Você está querendo, de repente, investir nessa área ou simplesmente conhecer? A gente vai dar dicas para você, mas agora a gente faz aquela paradinha para conferir as notícias da redação. Olha, essa notícia que eu vou dar agora, eu estava comentando com a nossa produtora, a Camila Timola, que com todo respeito à vida humana, antes eles do que nós, que trabalhamos e pagamos impostos. 9 bandidos de uma facção criminosa que atua em São Paulo foram mortos pela tropa de elite da Polícia Paulista. Segundo a polícia, os criminosos estavam reunidos em uma casa de ataques contra PMs. Eles estavam planejando ataques contra PMs. No local funcionava também uma espécie de tribunal do crime, onde os bandidos estariam julgando um integrante da facção criminosa. Parece que é um estuprador. Olha só, dá uma olhadinha. A polícia chegou ao local após receber denúncia anônima. 40 homens da rota cercaram a chácara na cidade de Várzea Paulista, interior de São Paulo. No local, 17 pessoas ligadas ao crime organizado estavam reunidas para julgar um homem acusado de violentar uma garota de 12 anos de idade. Ao perceberem o cerco da PM, parte do grupo tentou fugir em 3 carros. Quando os policiais invadiram a casa, foram recebidos a tiros. Os feridos foram levados para este hospital. 9 acabaram morrendo. 8 homens foram presos. Com eles, a PM apreendeu várias pistolas, revólveres, espingardas, uma submetralhadora, explosivos e 20 quilos de maconha. Durante a noite, o comando-geral da PM comentou a operação. Eram 17 criminosos, sendo 16 que realizaram o Tribunal do Crime e o estuprador. Desses 17 criminosos, 6 têm identificação positiva, com um rol extenso de crimes e várias passagens pela polícia. A identificação dos demais está sendo procedida. O coronel confirmou que estava sendo realizado um tribunal do crime e que a vítima e o acusado estavam no local. Aqui na DIG de Jundiaí, onde o caso foi apresentado, as ruas foram interditadas. A polícia quer saber se o estuprador morreu no confronto ou se já havia sido executado pelos bandidos. Bom, era estuprador, né? Estuprador, que diferença faz se foi com um, se foi com outro. Volto a repetir, com todo respeito à vida humana, antes eles do que nós que trabalhamos, pagamos impostos e respeitamos as leis e principalmente a lei de Deus, que é respeito à vida do próximo, não é verdade? Tá certíssimo. Bom, testemunhas do caso Matsunaga vão ser ouvidas agora no mês de outubro. Vamos dar uma giradinha aí de notícias?
Segundo o Tribunal de Justiça, a audiência servirá para decidir se Elise vai ou não a júri popular por assassinato e ocultação de cadáver. A esposa do empresário é acusada de matar Marcos Matsunaga e desquartejar o corpo. Serão ouvidas testemunhas da acusação e da defesa, além de Elise. A viúva é ré confessa do crime e está presa no presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. O cantor sertanejo Jean, da dupla Jean e Giovanni, não será mais preso. Ele pagou a dívida da pensão alimentícia de R$100 mil na Grande São Paulo. Segundo o advogado do cantor, a Justiça de Barueri revogou o mandado de prisão contra ele. Jean estava foragido desde o dia 4 e deixou de fazer show para não ser detido. Sem comentários, Pedro Mariano, eu prefiro falar do meu Corinthians. Bom, termina nesta sexta-feira, dia 14, o prazo para os candidatos se inscreverem no vestibular 2013 da Unicamp. Os candidatos interessados deverão fazer a inscrição pelo site da Conveste. O valor da taxa é de R$ 135 e deverá ser paga até sexta-feira mesmo. Serão oferecidas 3.444 vagas em 68 cursos da Unicamp e 2 cursos da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. O kit manual do candidato e revista do vestibulando é gratuito. Estará disponível para consulta e impressão também no site da Conveste. Anote aí o site www.conveste.unicamp.br. Bom, e uma última notícia, fiscais fecham, estava comentando isso aqui com o Marcos do Senac, sobre aquela questão de parque de diversão. E os fiscais do Rio de Janeiro fecharam parques porque os brinquedos estavam sem manutenção, um absurdo. Uma ameaça principalmente para as crianças que funcionou sem licença durante todo o feriado. Agentes da Defesa Civil, da Rio Luz, da Secretaria Municipal de Ordem Pública e da Guarda Municipal lacraram este parque de diversões ilegal em Pedra de Guaratiba. Fiscais da Prefeitura foram até o local no domingo e verificaram que o dono não tinha alvará. Apesar de notificado, o responsável não cumpriu a determinação de desmontar os brinquedos. A fiscalização vem ao local, identifica as pessoas que tiverem ou se identificarem aqui como responsáveis pelos brinquedos e encaminha a delegacia. Então a coisa deixa de ser administrativa e passa para a esfera criminal. O parque estava funcionando de maneira precária desde a semana passada. Os agentes da Secretaria de Ordem Pública encontraram fios expostos, ligações elétricas clandestinas, brinquedos enferrujados e, olha só, até travas de segurança presas com arames. Esses comandos elétricos dos brinquedos também foram apreendidos. Segundo os agentes, os equipamentos apresentavam defeitos e eram uma ameaça para os frequentadores do parque. Caixas de som e outros aparelhos também foram recolhidos. Todo o material foi levado para o depósito da Prefeitura. Já o responsável pelos brinquedos terá que pagar uma multa de R$ 570 por cada dia que deixou de cumprir a ordem de desmontar o parque. Olha a situação lá no Rio de Janeiro. Vale lembrar que em fevereiro deste ano, a garota Gabriela Nishimura, de 14 anos, morreu ao cair de um brinquedo chamado Torre no Hopi Hari. Segundo denúncias, o brinquedo estava sem trava de segurança e o caso ainda está na justiça. Bom, vamos lá, vamos falar de coisa boa, vamos falar de gastronomia. Daqui a pouquinho os cursos do Senac para você. Conta para mim, você quer abrir o próprio negócio? Quer mexer com comida? Será que é tão fácil aqui? Assim, a gente está aqui com o Senac para te ajudar e te orientar. Fica aí, vamos mandar beijo, que a gente volta com muito mais bate-papo. Manda um beijo para o meu esposo Alírio. Te amo. Tchau.